Ainda de pautas ligadas ao Congresso Federal, a 2 novos integrantes, inclusive, porque o deputado federal mais votado do Paraná, o ex-procurador Deltan Dallagnol, publicou um vídeo defendendo o encontro entre o presidente Lula e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, o assunto que foi polêmico já essa semana aqui, né, Mark? Exatamente, vamos acompanhar de perto para ver como é que vai ficar tudo isso, Escola, até porque é o seguinte, o deputado federal mais votado do Paraná, o ex-procurador Deltan Dallagnol, publicou esse vídeo que diz o seguinte, né? Ele faz uma série de críticas de eleitores, ele responde, na verdade, uma série de críticas de eleitores do Bolsonaro e também conservadores que consideraram que Tarcísio traiu o ex-presidente ao ter uma reunião bilateral com Lula e ainda posou para uma foto aí, apertando a mão do presidente. Dallagnol explicou que há convergências sociais que ultrapassam qualquer divergência política ou ideológica. Deltan também afirmou ser necessário unir forças em assuntos que são de interesse de todos. Vou acompanhar um trechinho. Olá pessoal, ontem o Tarcísio, o governador de São Paulo, se encontrou com o presidente Lula e os dois conversaram, apertaram a mão. E aí eu queria perguntar para você que é de direita, que é conservador, você se sente confortável com essa imagem? Você acha que isso está certo ou isso está errado? Eu queria fazer 2 comentários sobre o que isso significa e 2 sobre o que isso não significa. A primeira coisa que isso significa é que o governador Tarcísio tem pautas em comum com o presidente Lula. Quais são as pautas em comum? O desenvolvimento de São Paulo, a privatização do Porto de Santos, uma série de pautas necessárias para cuidar da população de São Paulo. A segunda coisa que isso significa é que visões ideológicas, pautas de esquerda, direita, conservadoras, progressistas, não devem se sobrepor, diferenças nessas pautas não devem se sobrepor ao interesse público, ao bem dos brasileiros, ao trabalho em comum por todos em favor do Brasil e dos cidadãos brasileiros. Tá aí a fala de Deltan Dallagnol, o vídeo que ele postou nas redes sociais. Já Sérgio Moro também saiu em defesa da União Nacional e afirmou que a minuta golpista encontrada na casa de Anderson Torres precisa ser criticada por todos os democratas. O senador considera que qualquer medida que vá contra os resultados das urnas deve ser investigado pelo seu caráter inconstitucional. Vamos lá, abrir aspas para o Sérgio Moro. Ele disse o seguinte, viu? É evidente que o que o decreto propõe é inconstitucional. Quer estejamos ou não contentes com o resultado das eleições, temos que respeitar. A oposição precisa ser feita pelos meios democráticos na forma da lei sem violência. O conteúdo daquele documento deve ser repudiado com veemência. Foi o que disse Sérgio Moro. Sérgio Moro e Deltan Dallagnol assumem as cadeiras do Congresso a partir do dia 1º de fevereiro. O senador Moro foi eleito pela União Brasil e Dallagnol é deputado federal pelo Podemos. Ao contrário do que diz nossa manchete aí, não é que diminuiu críticas ao Lula, não. Nada a ver com isso. O que acontece é o seguinte, eles são pessoas que me parecem raciocinar o óbvio. É o que a gente sempre diz aqui. Nós temos que separar o que aconteceu em Brasília do resto do movimento conservador de direita desse país. O que aconteceu lá foi uma minoria vândala que invadiu o Congresso, invadiu o Palácio Planalto, invadiu o Supremo Tribunal Federal, fez o que fez e tem que ser punida por isso, ponto. Não só os vândalos, como quem incentivou e financiou, como quem se omitiu. A gente sempre fala isso aqui, né? A vida segue. E aquela minoria tem que ser desconectada da sociedade, inclusive está presa, né, tem que pagar pelos seus crimes, né? O que acontece aqui é que a oposição de verdade tem que existir no Congresso Nacional e a gente vê não só o Deltan e o Moro nesta tocada de recuperar o discurso da oposição para a legalidade, como outros tantos parlamentares que estão nesse mesmo caminho. Então é importante separar. O que aconteceu em Brasília é uma minoria, né, que tem que ser punida. A vida continua aqui. O Lula vai ter bastante dificuldade no Congresso Nacional, que está reformulado, né? Tem bancadas de oposição ainda mais numerosas e vamos ver como é que o debate vai se dar lá, né? Esse clima de congraçamento, né, em todo o governo Lula, por parte da imprensa e por parte das lideranças que mais dão entrevista ali, ele vai mudar. Quando o Congresso voltar a funcionar, com tribuna ligada, com deputados volta e meia ali discursando, com comissões funcionando, com pedidos de CPI, inclusive, funcionando, a coisa muda. Então vamos ver como é que isso vai se dar na prática quando o Congresso voltar a funcionar, Escola. Porque agora o que nós temos é o seguinte, nós temos um judiciário muito forte, nós temos um executivo muito forte, os dois funcionando.
Por mais que o judiciário esteja em recesso, a gente vê aí, né, que os ministros estão trabalhando a todo vapor. O Congresso está desligado. Teve lá a votação emergencial, lá de forma remota, inclusive, mas o Congresso está desligado. Quando ele religar com força total da nova bancada em fevereiro, a coisa vai mudar de papel, vocês podem esperar. Uma coisa que eu acho muito interessante, Mike, nós já falamos sobre isso essa semana aqui, você teve uma explicação, uma explanação até em relação a essa foto do Tarcísio com o Lula, é que o que se precisa é ponderar, e o que eu entendo que tanto o Moro quanto o Deltan estão fazendo é essa ponderação, porque para conviver numa sociedade democrática, como a gente fala, ou pelo menos a teoria diz, é que precisa haver a necessidade, ou precisa existir a necessidade do diálogo, da conversa e do contraponto, e é isso que eles estão apontando. Eu posso discordar de você na maior parte do tempo, mas se você fizer algo certo uma vez, por que não também dizer que tá tudo bem? Não é porque às vezes eu tô de um lado, você tá de outro, que tá tudo errado. Então eu acho que o que eles estão fazendo é essa ponderação e, de fato, para que a política aconteça nesse país, os políticos novos, esses que estão vindo com fôlego, com gás, eles precisam mostrar como é que eles imaginam que a política deles precisa ser feita, e os mais antigos, o eleitor, ele precisa entender também que o diálogo, o espaço pro contraponto, ele tem que estar ali, porque senão a gente não vai sair do lugar nunca. É isso. Conversa. Situação e oposição tem que existir em uma democracia. E a oposição tem que ser, inclusive, responsável. O PT sempre fez oposição irresponsável. Vamos lembrar aqui, o PT não assinou a Constituição. Ele foi contra a Constituição. O PT foi contra o Plano Real. O PT foi contra vários instrumentos que hoje, inclusive, ele defende. Né? Então foi uma oposição na época irresponsável. Importante dessa oposição, que agora pretende ser numerosa, segundo as urnas nos mostraram, é ser responsável. O que for bom para o Brasil, tem que tocar. E o que for ruim, fazer o debate e travar ali a discussão de argumentos para que seja resolvido. O Congresso tem que voltar a ser protagonista. Não é, faz tempo que não é, inclusive. Antes do governo Bolsonaro já não era. Então o Congresso precisa voltar a ser protagonista. Porque quando o Congresso não é protagonista, ele fica refém das principais lideranças, dos presidentes das casas, dos principais líderes partidários, e o Congresso de verdade não funciona. A Praça dos Três Poderes, escola, é simbólica. Ela tem o judiciário de um lado, ela tem o executivo do outro e ela tem o Congresso no meio, porque ele é o centro do poder, a casa do povo está ali. Então nós precisamos recuperar o protagonismo no Congresso Nacional e principalmente do Senado da República, que vê muita coisa e parece dormir em berço esplêndido. Quer cobrar, quer pressionar? O caminho é o Senado. É o Senado que pode fazer os questionamentos e pode, inclusive, se entender que deve, fazer correções de rumo para que a nossa democracia aí sim seja forte, com instituições funcionando dentro do que foi desenhado para elas.